Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz todos os bastidores do vestiário colorado depois da derrota por 1-0 contra o Palmeiras aqui no estádio Beira-Rio. Roger Machado falou sobre a arbitragem e também projetou o clássico Grenal e as mudanças a partir da demissão do técnico do Grêmio, Gustavo Quinteiros, depois da goleada gremista sofrida para o Mirassol lá no interior de São Paulo. Antony falou sobre a mídia e como é esse favoritismo do Internacional para o Grenal do próximo sábado encarado dentro do vestiário. Bruno Henrique lamentou a derrota e também falou sobre a arbitragem, assim como o zagueiro Vitão. Trago todos os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações por aqui para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. É uma casa de apostas esportivas, é a melhor do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Vai no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo, entra nesse link, esse link vai te direcionar para uma aba de registros. Em 1 minuto e meio, 2, tá feito o teu registro na KTO e tu pode palpitar à vontade, vai lá para dar uma brincada. E também de ativo. Cara, tá falhando com tua parceira ou teu parceiro? Tem um ativo fêmea também para as mulheres. Não percam tempo. Vai de ativo. Ativo é o melhor estimulante sexual para o homem e para a mulher moderna e, além disso, ele te dá um vigor físico no dia a dia. Ele não é só para aquela hora H. Ele também é. Cara, tô me sentindo cansado, meio para baixo no dia a dia, sem muita força, vigor de fato para fazer as minhas coisas. Vai de ativo porque ele vai te ajudar também. Mas, principalmente, um estimulante sexual que vai te ajudar no dia a dia. Vai de ativo. O link para tu fazer a tua compra do ativo também é um link de WhatsApp sigiloso. Tu entra em contato, a entrega é sigilosa, nenhum tipo de contraindicação. Vai no link do ativo que está aqui na descrição para vocês, tá? Gente, eu falo aqui da zona mista do estádio Beira-Rio, onde a gente vai repercutir tudo que foi dito depois dessa derrota por 1-0 contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Inter, que com essa derrota ficou na 9ª colocação com 5 pontos, está na frente pelos critérios de desempate do Botafogo e do Fortaleza, que tem os mesmos 5 pontos que o Inter, e está atrás do Mirassol, que tem 5 e é o 8º colocado, o Internacional, que obviamente lamentou bastante essa derrota aqui dentro do Beira-Rio, para um pouco mais de 30 mil torcedores que estavam aqui acompanhando essa partida do Colorado. E depois da partida, o técnico Roger Machado atendeu a imprensa em entrevista coletiva e destacou que o Palmeiras foi melhor que o Inter nos duelos individuais, principalmente. Que foi um jogo equilibrado e que o detalhe decidiu contra a equipe do Internacional. Que as oportunidades que o Inter criou, sobretudo no segundo tempo, foram boas e que ele leva isso como positivo, lado positivo do que foi o jogo e, obviamente, não o resultado, mas que o Palmeiras explorou tudo que tinha dentro do seu modelo de jogo. O Roger destacou a frustração que sentiu por conta dessa derrota. Ele disse que a derrota é frustrante, mas importante para a equipe tirar lições pensando no clássico Grenal. E ele citou que nesse tipo de jogo grande, a equipe precisa ter o erro perto do zero. Ele disse que a ideia, por exemplo, de começar com o Tabata ali pelo lado e o Vitinho do outro, já que o Wesley estava fora por desconforto muscular e o Carboneiro com uma lesão muscular foi parar no departamento médico, a ideia de ter Tabata de um lado e Vitinho do outro era dar contundência com o Tabata pelo lado esquerdo, mas já depois trocou ele de lado, passando para o lado direito, e que foi um jogo bem nas características do Inter e do Palmeiras, mas ele destacou que foi um jogo equilibrado, o Palmeiras ganhou nos duelos individuais e que o detalhe decidiu contra o Inter e que o Inter tem que ter erro quase zero nesse tipo de jogo. O Roger também falou sobre arbitragem, tá? E esse lance aí, para mim, é absurdo. Para mim, é mais absurdo do que o que foi no Rogel no final de semana, na partida entre Inter e Fortaleza lá no Castelão, no Ceará. Mas ele disse que ele não gostaria de falar sobre arbitragem porque ele já se incomodou muito falando sobre a arbitragem do futebol brasileiro, que são critérios que incomodam a ele, jogo a jogo, se muda, como se cada árbitro respondesse pelas suas próprias regras do jogo e não há regras gerais para todos os árbitros. Ele disse que ele ainda não parou para olhar esse lance na plenitude, mas ele sabe que a direção está tomando conta disso, sabe que a comissão de arbitragem comenta os lances dando o tom da interpretação, mas que ele vê isso como muito ruim para o futebol brasileiro. E aí ele também fala dentro disso que o lance do Rogel foi dito pela comissão de arbitragem que o atleta
o Davi Luiz, zagueiro do Fortaleza, teve muito cuidado. E aí ele disse que igual não tem mais o que falar sobre isso, porque depois parece que é desculpa de perdedor, enfim. Sobre Grenal, no final de semana, o Roger disse que essa derrota do Inter dentro de casa não muda o cenário para o clássico Grenal, porque sabe das ambições da sua equipe. Ele disse que o ambiente externo do clássico sempre está em função do contexto atual, então não dá para mexer no que está fazendo em relação ao trabalho por conta do contexto e por conta desse ambiente. Ele disse que a equipe precisa focar no que é necessário e não deixar também o adversário abrir muito espaço na frente. Ele disse que faz muita diferença o fato do Grêmio ter demitido o seu treinador, porque não sabe como o adversário pode vir, se já vai ter técnico até lá. Está se falando de Mano Menezes no Grêmio, enfim, outros nomes. Então, que não tem como saber. Pode ser o James Freitas, que é o interino, ou pode ser um novo treinador, humano, ou outro nome, enfim. E por isso o Roger disse que muda, que é complicado porque mexe bastante. Não sabe como o adversário pode acabar vindo, nesse caso o Grêmio, mas imagina que as ideias que estavam sendo aplicadas não devem permanecer na equipe gremista. Ele disse que vai trabalhar em cima do que derem para ele. E aí, tanto que ele brinca, né? A gente vai trabalhar em cima do que vocês, repórteres, me derem. Usem as fontes de vocês para me ajudar. Também sobre o Grenal, ele diz, tá, o Roger Machado, que ele acredita que o Vitor Gabriel e o Juninho, os dois zagueiros, devem ficar à disposição do Roger para o Clássico. Os dois, o Vitor Gabriel já está numa fase final de recuperação da lesão na coxa. A lesão dele foi no Grenal da final do Gauchão aqui no Beira-Rio, que o Inter conquistou o título gaúcho, e o Juninho foi mais recente, foi ali na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, tá? Mas ele também citou que Carboneiro não deve ir para o Grenal, Carboneiro não deve jogar o Grenal, de fato é uma lesão ali de pelo menos 10, 15 dias de recuperação, grau 2 na coxa, mas que o Wesley depende, porque o Wesley já teve um outro momento que ele teve desconforto e ficou fora de um jogo porque o desconforto virou uma lesão mais grave. Então que ele não tem como cravar que o Wesley vai estar à disposição pro Clássico Grenal. Aqui na zona mista, 3 jogadores atenderam a imprensa, tá? O primeiro deles foi o Bruno Henrique. Ele disse que ele e o grupo estavam muito chateados porque o time fez um bom jogo e acabou perdendo num detalhe, que o Palmeiras é uma equipe qualificada e que o Inter está vivendo uma grande temporada, mas mesmo assim vai acontecer. Às vezes a equipe vai jogar bem, vai perder, mas que o importante é se recuperar pensando agora no Clássico, descansar ao máximo e pensar nesse jogo do final de semana. Sobre a arbitragem, ele disse que a equipe e os jogadores têm que fazer o seu, os atletas têm que fazer o seu dentro de campo e que cobrar arbitragem tem que ficar para a diretoria, porque o foco dos jogadores tem que ser dentro de campo, tá? Sobre o Inter ser favorito, sobre favoritismo, ele disse que favoritismo nesse momento é uma armadilha às vésperas de um clássico Grenal, que sabe que clássico é diferente, mas que a equipe tem que fazer a sua parte e programar o seu jogo, fazer o seu papel, porque Grenal é sempre disputado e é um jogo muito grande. Além do Bruno Henrique, tá? Falou por aqui também o Vitão. Ele disse que não se interessa se o Grêmio demitiu o treinador. Disse que sobre o jogo de hoje, o Palmeiras é um time qualificado, foi um jogo de detalhe e hoje o detalhe favoreceu a equipe do Palmeiras, mas que não tem muito tempo para lamentar, porque vamos lá, agora já passa da meia-noite, então a gente já está falando na quinta-feira, tem quinta de reapresentação, que daí é muito mais um regenerativo, não é um treino mais forte, aí tem sexta para treinar e sábado já é o Grenal. Então, dia de treino mesmo é só sexta, porque amanhã é o regenerativo para tu recuperar a galera. Exceto quem não jogou ou entrou no segundo tempo, que daí faz um treino mais forte. Agora, os 11 titulares de hoje, amanhã não treinam, né, gente? É o regenerativo para recuperar a parte da musculatura. Sobre o jogo de ontem ainda, o Vitão destacou que o Palmeiras marcou muito encaixado, mano a mano, em todos os trechos do campo, e que isso dificultou porque teria que ter uma vitória pessoal e a equipe do Inter não conseguiu isso hoje. E ele falou que não se interessa se o Grêmio demitiu o treinador ou não, porque o Inter tem que focar no seu lado. Para fechar, para mim a melhor entrevista aqui da Zona Mista foi do Antony, tá? Ele destacou que o jogo é feito de detalhes, que no intervalo se alinhou na equipe, que teria que melhorar algumas situações para criar mais situações de gol no último terço, que o Inter conseguiu construir, mas faltou um detalhezinho final para isso e que numa infelicidade da equipe saiu o gol do Palmeiras. Sobre o pênalti, tá? Ele disse que ele não viu o lance,
de novo, mas que teve uma contestação dentro do vestiário do Inter, mas que está mais do que claro para todo mundo, segundo o Antony, que a arbitragem brasileira precisa ter uma revisão para que não assuma esse protagonismo que vem tendo e não acabe decidindo um campeonato. Sobre Grenal, o Antony disse que Grenal sempre tem um protagonismo para todos os lados, que o trabalho do Inter segue igual pensando no Grenal e que tem que pensar nas suas ambições, que vai fazer o melhor pelos 3 pontos, independente de quem está do outro lado. E o Antony disse que a questão de favoritismo é natural que a mídia fale sobre, que a derrota de hoje para o Inter é difícil de engolir, mas que, como o Roger fala, tem que lamber as feridas, a invencibilidade foi quebrada, mas são números. E que o que entra em campo num Grenal são atitudes, tá? Então deu para perceber um vestiário do Inter abatido pela derrota, mas não abatido num nível tão grande assim. Talvez pelo fato de que todos entendam que o trabalho é bom, que o trabalho está dando certo e que foi um acaso e que de fato foi no detalhe a derrota, e também porque tem um Grenal no final de semana. O Grêmio demitiu seu técnico Gustavo Quinteiros, está numa crise danada, numa pindaíba danada. Vamos ver o que vai ser desse Grenal no final de semana. Estaremos lá na Arena para mais um clássico em nossas vidas, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.